Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, né? Nossas videoaulas. Teve um problema com o computador, por isso não postei vídeos para vocês, mas eu consegui um aqui e aí eu comecei a fazer essas videoaulas novamente, certo? Então, hoje vamos falar sobre a reprodução dos mamíferos. Eu sou a professora Kilma da disciplina de Ciências. Então, vamos começar a nossa aula com essa pergunta, né? O que são, mas quem são os mamíferos? O que os classificam assim? Certamente vocês já estão no 8º ano, né? Já viram mamíferos e sabem quem são os mamíferos e sabem por que eles são mamíferos. Então, qual a característica principal de um mamífero? Tá, respondam aí que eu vou ouvir, viu? Ai, gente. Então, os mamíferos. Então, em comum, os mamíferos eles têm glândulas mamárias que produzem leite com o qual alimentam seus filhotes. Então, geralmente, mamíferos têm glândulas mamárias e essas glândulas elas produzem leite e esse leite é o que vai alimentar o seu filhote. Essa é uma das características que os classificam como mamíferos. A maioria dos mamíferos, eles são vivíparos. Vocês já viram também que são vivíparos, né? Estão no 8º ano. Vivíparo é depois que se forma e se desenvolve dentro da mãe, os filhotes nascem. Então, eles se formam e se desenvolvem dentro da mãe e depois que eles se desenvolvem, eles nascem, certo? Então, duas características dos mamíferos é que eles têm glândulas mamárias e produzem leite, e outras porque eles são vivíparos, a grande maioria, viu? Então, vamos falar sobre a reprodução dos mamíferos, né? Os mamíferos, eles realizam fecundação o quê? Interna. Lembram, gente? Fecundação interna, fecundação externa. Lembram da diferença de fecundação interna e fecundação externa? Os mamíferos, eles realizam a fecundação interna. Quais outros animais também que realizam fecundação interna que a gente falou? Né? Algumas espécies de peixe, algumas, certo? Galinha, né? Aqueles que não precisam da água, na verdade, né? Para poder se reproduzir, eles realizam fecundação interna. O macho, como é que acontece? O macho, ele coloca, tem um errinho aí de digitação, coloca o esperma dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas. E dessa forma o embrião se desenvolve. Então a reprodução dos mamíferos é dessa forma. O macho vai colocar o esperma dentro do corpo da fêmea e quando isso acontece, vai ocorrer o encontro dos gametas. O gameta do macho com o gameta da fêmea vão se encontrar dentro do corpo da fêmea e aí eles vão se encontrar, vai se unir e vai formar um embrião. E desse embrião vai ocorrer o desenvolvimento, né, de um novo ser. Quase todos os mamíferos, quase todos os filhotes de mamíferos, eles nascem diretamente do corpo da mãe e já nascem com forma semelhante à que terão como adultos, certo? Então, todos os filhotes, eles nascem diretamente do corpo da mãe, não do macho, certo? E eles já nascem com uma forma parecida como eles terão quando adulto. Como assim? Que a gente vê, né, nessa figura, o peixe. Ali ele é o desenvolvimento e esse terceiro é como eles nascem. Então, eles já nascem com uma forma parecida de como eles vão ser quando adultos. Alguns, né? Olha aqui o pintinho, é o quarto. Tá vendo? Eles já nascem com essa forma aqui. E bem parecido como eles vão ser adultos. O sapo, ó. Eu não acho muito parecido não, mas... E aqui o ser humano é o primeiro aqui do lado direito, do meio direito. Tá vendo? Então, eles nascem diretamente do corpo da mãe e já nascem com uma forma semelhante. Não é igual, viu, gente? Semelhante a como eles vão ser quando adultos.
Os mamíferos que são gerados dentro do corpo da mãe durante um tempo maior ficam mais protegidos do que aqueles que passam pouco tempo, como os gerados em ovos, por causa do risco de predação. Então, os mamíferos que são gerados, aqueles mamíferos que são gerados dentro do corpo da mãe, eles passam um tempo maior, porque eles precisam ficar mais protegidos. Ao contrário daqueles que passam pouco tempo, como o ovo, né? O ovo ele passa pouco tempo dentro do corpo da mãe. Certo? Então, esses animais que passam pouco tempo dentro do corpo da mãe, eles ficam mais protegidos, justamente por causa do risco de predação. Mamíferos placentários. O que são mamíferos placentários? São mamíferos que se desenvolvem por meio da placenta. Vocês já ouviram falar em placenta? Existem os mamíferos placentários. Nós, seres humanos, somos mamíferos placentários. O que acontece? O filhote que está se desenvolvendo no útero materno, ele recebe nutriente e gás oxigênio diretamente da placenta, através do cordão umbilical. Então, vamos aqui, usar o exemplo dos seres humanos. Quando ocorre a fecundação, a reprodução entre o macho e a fêmea, o macho ele coloca o espermatozoide dentro da fêmea, no caso a mulher, e aí esses espermatozoides se encontram dentro do corpo da mulher e se desenvolvem e formam um embrião. Ora, então como é que os bebês eles se desenvolvem e se alimentam dentro do corpo da mãe? Será que o que a gente engole vai direto para ele, passa direto para o bebê? Não é bem assim. Para isso existe a placenta, certo? Quando o bebê está sendo formado logo no início, já se forma a placenta. A primeira coisa que se forma é a placenta. E aí, com essa placenta formada, vai se desenvolvendo também o embrião. No caso, será um futuro bebê. E aí, no caso, uma mulher grávida, Eu fiquei grávida há pouco tempo, do meu filho. Grávida, me alimentava normalmente. E os nutrientes desse alimento, certo, iam para o sangue. E do sangue, ele passava para o cordão umbilical. E o cordão umbilical era que levava todos os nutrientes e o oxigênio diluído, o oxigênio no sangue, certo? Porque existe oxigênio diluído no sangue, para o meu bebê, para ele poder se desenvolver. Eu tomava um suplemento que era para melhorar ainda mais o desenvolvimento do meu bebê, um suplemento para grávidas. E aí todos os nutrientes eles passavam para a corrente sanguínea e do sangue e esses nutrientes presentes no sangue ia para a placenta e da placenta passava pelo cordão umbilical e chegava até o corpo do bebê para nutrir ele e desenvolver. Então a placenta ela é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe e parte do corpo do feto. Então a placenta ela é uma parte da mãe e uma parte do filho. Ela é feita de uma parte da mãe e de uma parte do corpo do feto, certo? É por meio da placenta também que o feto elimina os restos produzidos por eles, como excretas. Então, o bebê na barriga da mãe, ele também produz excretas, ele produz xixi, o cocô, que não é bem isso, ele excreta, ele libera. Da mesma forma como a gente libera, entendeu? Os excretas da gente, e o bebê também libera, só que de uma outra forma, que eles não estão se alimentando de comidas, eles se alimentam dos nutrientes, e de qualquer forma, isso resulta no excreta. Então, a placenta, ela é responsável também por isso, entendeu? Por eliminar os restos produzidos pelos bebês. Então, a placenta ela é responsável por levar os nutrientes, juntamente com o cordão umbilical, e também por liberar os excretas. Isso aí é uma placenta, certo, gente? Então, por meio, tá vendo esse negócio preto aí? E esse cordão é e liga até o bebê no umbigo,
Esse cordão é o cordão umbilical. Isso pretozinho aí é a placenta. Então, os nutrientes, eles chegam à placenta e vai para o bebê por meio do cordão umbilical, tá vendo? Primeiro chega na placenta, depois passa pelo cordão umbilical e leva os nutrientes para o bebê. Isso quando eles estão dentro da barriga da mãe. Tá vendo? Aqui é uma foto de uma placenta. Ó, aqui já é o bebê dentro da barriga e a placenta. Então, às vezes acontece assim, teve um descolamento de placenta. Isso é muito perigoso, porque se a placenta se descolar, entendeu, do corpo, do útero da mãe, não vai chegar nutriente, não vai chegar oxigênio, entendeu? Assim, se ela descolar totalmente. Aí, se estiver descolando aos poucos, aí às vezes, teve um descolamento de placenta, tem que ter muito repouso, que é para a placenta não descolar toda. E aí, se, por exemplo, a placenta se descolou por total do corpo, de dentro da barriga da mãe, né? Assim, não vai ter como chegar nutriente, não vai ter como chegar oxigênio, entendeu? Para os bebês se desenvolverem. Os mamíferos, eles podem ter um ou mais filhotes por vez, né? Tem gente que tem 5, 3 filhos, no caso de nós seres humanos. Após o nascimento, o filhote se alimenta do leite materno e recebe os cuidados da mãe e às vezes do pai. Então, no caso de nós, seres humanos, né? As mães, quando os bebês nascem, os bebês eles se alimentam do leite materno. No caso, meu filho, desde que ele nasceu até os 6 meses, ele só tomava o leite materno. Ele só mamava. Não dava nem água a ele, porque no leite materno já tem água e os nutrientes, já tem tudo que o bebê precisa, inclusive remédio para qualquer tipo de dor, entendeu? Então, o leite materno é muito importante. E aí, meu filho ele só se alimentou exclusivamente de leite materno. Até 6 meses ele só mamava, não dava mais nenhuma outra coisa. Depois, eu comecei a introduzir a papinha, essas coisas assim de legumes. Ele só come coisas naturais, né? Não toma leite de vaca, ele só toma o meu leite, ele ainda mama também. Então, essa é uma das características, né, dos mamíferos. Produzir o leite materno e receber os cuidados da mãe e às vezes do pai. Aqui, às vezes, não, o pai sempre cuida. O tempo médio de gestação dos mamíferos também varia entre os diferentes grupos, certo? Deixa eu passar essa zoada. Pronto. O tempo médio de gestação dos mamíferos, ele varia. É de acordo de cada grupo. No caso, os seres humanos, o tempo normal é de 9 meses. O meu filho quase que passou mais de 9 meses na barriga. Ele não queria nascer. Aí eu tive que fazer uma cesárea, tirar ele à força, porque ele não queria nascer. Já estava com 9 meses e ele não queria nascer. Então, outro exemplo aqui. A gestação das coelhas, né? Dos coelhos. Dura 1 mês só. A coelha, o macho e a fêmea de coelhos, eles se reproduzem, né? Fazem a fecundação interna. Depois de 1 mês, pronto, já nasce um monte de coelhos. Por isso que, às vezes, os coelhos, em alguns países, eles se tornam uma praga, porque eles se reproduzem muito rápido, muito, muito, muito rápido mesmo. Ou seja, em 1 mês, já nascem os filhotes de coelho, entendeu? Já dos elefantes, pode chegar a 20 meses, ou seja, quase 2 anos, 1 ano e meio. Os elefantes ficam gerando o bebê na barriga. Então, isso pode variar. Pode ser 1 mês, 9 meses, 20 meses, depende de cada animal, de cada grupo de animal. Olha aí, a amamentação, né? No caso do ser humano, que também os gatinhos. Então, após o nascimento, o filhote ele se alimenta do leite materno, né, do leite da sua mãe. É para ser assim. Há quem não consiga amamentar, há quem não queira amamentar,
Há quem não produziu, o corpo não teve capacidade de produzir o leite, certo? Então, infelizmente, existe isso, né? Mas não tem nada de preocupante em relação a isso. Então, gente, vimos aqui a reprodução, iniciamos, né? Na verdade, vimos a reprodução dos mamíferos, a gente sabe que é uma reprodução interna, que existe os mamíferos placentários, e viu como é, né? A reprodução interna, o macho coloca os espermatozoides na fêmea e gera, e os espermatozoides se encontram e geram um filhote. E vimos mais detalhes, né, sobre os mamíferos, a reprodução dos mamíferos. Mais adiante vamos falar sobre sexualidade, já que já vimos sobre reprodução, vamos falar sobre sexualidade, puberdade, certo? Então, mas antes disso, vamos para a atividade, né? Número 1. Quais as características de reprodução dos mamíferos? Qual a característica de reprodução dos mamíferos? Realizam o quê? Por meio de qual estrutura os mamíferos placentários recebem nutrientes? Quais as estruturas que fazem com que os mamíferos placentários recebam nutrientes? Quando a mãe está gerando o filho, o filho dentro da barriga dela recebe os nutrientes por meio de qual estrutura? Fale sobre a formação da placenta, ou seja, como a placenta é formada pelo quê? Eu falei, certo? Depois que nascem, como a maioria dos mamíferos são alimentados? Lembrando que a maioria, né? Porque tem aqueles que não conseguem se alimentar da forma habitual, que é para se alimentar. Mas a maioria dos mamíferos, eles são alimentados como? Assim que nascem. Então, super fácil, gente. Copia a atividade no caderno, responde, tira a foto e manda para mim, certo? Tô recebendo até sexta-feira. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula. E é isso.